Vamos até Londres, Ana? Vamos tomar um chá, quem sabe? Na linha conosco, paramédica em Londres, Priscila Curry. Priscila, acho que pronunciei corretamente seu sobrenome. Bom dia, obrigado por atender a Rádio Guaíba. Opa, Rádio Guaíba, obrigado por ter me convidado. Um grande prazer estar aqui. Tudo bem? Como é que tá o tempo em Londres? Aqui 22 graus. Aqui tá começando a ficar frio, tá uns 12 graus no momento. Bom, a Priscila, quem está nos ouvindo aí, a Priscila Curry, ela é formada já em uma das melhores universidades clínicas do mundo. A Priscila já mora há bastante tempo e trabalha no Reino Unido desde 2003. Queria que tu falasse um pouquinho, te apresentando, Priscila, justamente sobre essa temática. A partir de quando você foi morar na Europa e desenvolver atividades na área da saúde? Olha, eu vim para cá em 2003 com 20 anos de idade e aí comecei trabalhando com voluntária, com crianças com vários problemas de saúde, ou já nasciam com vários problemas ou desenvolveram durante a vida, e eu era cuidadora delas e também ajudava elas na escolinha. Então começou a minha paixão em ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso porque meu pai é médico, minha mãe é psicóloga, então sempre rolou essas conversas em casa. E eu sabia que o meu futuro seria na área clínica, eu tinha certeza disso. E quando eu vim para a Inglaterra, eu me apaixonei pela emergência daqui, dos paramédicos e tudo, só que foram anos e anos até o meu inglês ficar bom o suficiente para entender a cultura, aquela coisa toda. E eu me formei em 2014 pela St. George's University of London, e eu trabalho para o governo agora, desde 2014, desde que eu me formei. E eu trabalho fazendo aquele primeiro atendimento fora do hospital. Eu trabalho na minha própria ambulância, eu trabalho sozinha, eu não trabalho mais naquela ambulância grande, eu trabalho sozinha num carro ambulância, eu sou sempre a primeira a chegar. Eu só vou para as coisas mais sérias, os pacientes que estão apresentando com problemas clínicos ou traumáticos mais sérios, eu só vou para eles, só atendo eles, faço a estabilização do paciente para que quando a ambulância maior chegue, ela leve esse paciente para o hospital. Eu adoro. E Priscila, me conta um pouco, nossa, que sensacional sua história já para começar, parabéns pelo trabalho, achei sensacional. Como é que foi essa questão do coronavírus? A gente sabe que foi uma surpresa, é claro, para todos nós, mas os profissionais da saúde, eles tiveram que rapidamente superar a surpresa, o desconhecer a doença, o que ia acontecer, para, como você mesmo fala, né, essa paixão por salvar uma vida independente da situação, do que aconteça, o seu único objetivo é esse. Como é que foi para vocês aí, que infelizmente, né, nós tivemos aí no Reino Unido, foi bastante sentido o que aconteceu, e principalmente uma cidade, né, Londres e outros locais, aí, com pessoas idosas que acabaram sofrendo muito com essa realidade? Olha, foi surreal. É incrível tentar descrever o que é você trabalhar de frente numa pandemia que a gente só via isso em filme, né? Eu lembro que eu era adolescente vendo filme e eu via essas pessoas usando essas máscaras parecendo um Darth Vader e aquelas roupas de plástico, né? Entrando nos lugares. Assim, eu nunca imaginei, cara, nunca, nem virando paramédica, mesmo que a gente sempre teve esse equipamento e tal, nunca imaginei que eu fosse passar por uma pandemia dessa gravidade, que eu teria que toda hora usar essas proteções. No começo da pandemia, quando chegou aqui no meio do março e o bicho começou a pegar, eu comecei a fazer vídeos em português nas minhas redes sociais. Eu tenho uma página no Facebook e no Instagram, educando a população brasileira. Então, minha página em português mesmo é Priscila Paramédica Londres, onde eu tenho milhares de seguidores que estão sempre me acompanhando nas minhas aventuras aí. E eu vou sempre explicando para eles o que está acontecendo com o coronavírus, o que é o coronavírus, se devemos nos preocupar ou não. E quando chegou aqui a pandemia, nós achávamos, né, que é o que a Organização Mundial de Saúde estava falando na época, porque, obviamente, a ciência muda, o nosso conhecimento muda, a gente vai desenvolvimento com isso, né? No começo, eu achei que era uma doença respiratória, que iria afetar, né, apenas as pessoas mais idosas e as pessoas já muito com a saúde fragilizada. E foi o que aconteceu no começo, foi indo. Mas aí começou a pegar pessoas saudáveis e mais novas. Aí eu comecei a ficar bolado. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Como é que... Aí começaram a mudar, eles começaram a descobrir que o Covid é uma doença sistemática, né? Que afeta o sistema todo, não é apenas o nosso sistema respiratório, mas o nosso sistema imunológico como um todo fica afetado. E aí aí que o negócio começou a pegar, porque eu falei, caraca,
que vai acontecer comigo também, porque eu arriscando a minha vida sempre para tentar salvar o outro, o que é normal, mas nunca nesse nível, sabe? De eu sair para trabalhar e sair rezando para que eu voltasse para casa sem estar contaminada. Foi surreal. No momento, como está a Covid-19 em Londres, o cenário hoje aí próximo a você? Você mora em que localidade aí? Eu moro no leste de Londres, eu moro perto de onde foi as Olimpíadas aqui, quando rolou as Olimpíadas. Em abril, que foi o nosso pico, eu estava lidando com mais ou menos 6 mortes diárias, tá? Que é uma loucura, lidar com 6 mortes diárias. Geralmente eu lido com 2 mortes semanais, para você ver a diferença de... E aí agora, graças a Deus, deu uma queda no número de mortes consideravelmente. O número de contágios, no momento, está bem alto. A gente está tendo aí, em média, 17 mil pessoas sendo testadas positivas por dia. Nossa. Mas o número de mortes não tem passado, está na faixa dos 70, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Estamos de olho nisso aí. Só que o que a gente tem que lembrar é que em abril, durante o pico, a gente não estava conseguindo fazer mais do que 15 mil testes diários. E hoje em dia a gente já tem a capacidade de fazer muito mais testes. Então, obviamente, a gente vai conseguir diagnosticar um número muito maior de pessoas. Então, fica difícil saber e comparar, sendo que a gente não tinha o número tão correto em abril, né? Que estava aquele Deus que me acude naquela época, né? Sim, e Priscila, tu citaste, né, a questão das Olimpíadas de Londres e foi ali com um release que mandaram para a imprensa com a questão como é que ia ser a abertura, que eu descobri que muito do sistema de saúde daí é comparado com o daqui, porque ele foi o SUS, o Sistema Único de Saúde, foi uma espécie de modelo justamente aí no Reino Unido para se entender como é que funciona esse serviço de atendimento, porque a gente viu que muitos países antes considerados de primeiro mundo, que todo mundo tinha aquela vida perfeita por não ter um sistema e uma rede de saúde adequada, infelizmente teve bastante prejuízo para lidar com a pandemia. A gente fala prejuízo, a gente está falando de vidas, né, Priscila? O mais importante a todos nós, quando não se tem esse sistema, eu fico muito feliz de você ter um sistema próprio, ter autonomia no seu trabalho, ser formada nessa área, mas também existe uma conscientização um pouco maior. Como é que foi aí no Reino Unido e principalmente essa ligação que se tem com o Sistema Único aqui do nosso país aí? Olha, o Sistema Único de Saúde daqui funciona o mesmo princípio do SUS do Brasil, sendo que o SUS é baseado no NHS. É claro que a Inglaterra é um país, o Reino Unido é um país muito mais antigo, então as coisas estão funcionando de uma maneira um pouquinho mais organizada do que o nosso SUS, mas eu espero que um dia a gente chegue lá no Brasil. Chegaremos. Chegaremos. O negócio é o seguinte, mesmo nós tendo o NHS, que é fantástico, viu? É impressionante aqui como é que funcionam as coisas. Por exemplo, quando você tem uma ambulância, uma pessoa como eu, vai atender você num acidente, você tem todo aquele atendimento dos última geração, a ambulância chega para te atender, você é levado para o hospital, e imediatamente você já tem vários médicos esperando por você. Quando a gente chega lá, a gente avisa o médico o que a gente fez e o tratamento que a gente começou já no paciente. Os médicos dão continuação disso e, obviamente, a internação, a cirurgia e tal. E tudo isso é gratuito. A pessoa não paga absolutamente nada e todo mundo tem direito a esse tratamento, contanto que você obviamente, seja legal no país, pague as suas taxas, você tem direito, não importa o seu salário, todo mundo tem direito ao tratamento 100% gratuito. A única coisa paga aqui é o dentista que é tabelado, tá? Tem uma tabela mínima que as pessoas pagam, mas o resto é totalmente gratuito, bem bacana. Como é que é a tua rotina de trabalho aí como paramédica em Londres, Priscila? Até mesmo agora em meio à pandemia, né? Mudou, agora está voltando ao normal, graças a Deus, mas já estamos apreensivos aí com uma segunda onda. Mas eu chegava na minha estação de ambulância tem umas 30 ou 40 ambulâncias lá, tem mais ou menos uns 6 carros, eu sou uma das pessoas que trabalha no carro. Para você trabalhar no carro, você precisa ser paramédico e você precisa passar por várias provas clínicas para saber que você realmente sabe o que está fazendo sozinho, porque não tem ajuda, né? Eu estou sozinha, eu sou a primeira pessoa a chegar. Então, quando eu chego no local de trabalho, eu tenho que preparar o meu carro todo, né? Saber que ele tem todos os equipamentos que eu preciso para poder salvar a vida. O carro, ele tem o mesmo equipamento da ambulância, só que nós não temos a maca, obviamente, mas o resto todo a gente tem. E aí começa o meu plantão de 12 horas,
E eu, como eu falei, eu só atendo categoria 1 e categoria 2 dos pacientes, que são os mais sérios, né? Então, a minha especialidade é medicina de emergência pré-hospitalar. Não sou médica, as pessoas ficam um pouco confusas com isso. A minha universidade é de ciências paramédicas, então é um bacharel de ciências com especialidade em medicina pré-hospitalar. Então, eu sou focalizada apenas no pré-hospitalar, diferente do Brasil, que no Brasil quem faz o meu trabalho são os médicos. Eu aqui sou autônoma, eu faço a escolha do tratamento que eu vou dar para os meus pacientes, dependendo da apresentação do paciente. Eu tenho vários medicamentos que eu posso usar, que eu posso administrar. Eu também posso fazer vários procedimentos, até invasivos ali, para salvar a vida do paciente na rua ou onde ele estiver. A ambulância, que também tem paramédicos, chega, faz a estabilização do paciente e leva ele para o hospital. No Brasil, nós temos pessoas fantásticas que trabalham nas ambulâncias, nós temos os socorristas, nós temos os motoristas, nós temos os enfermeiros e também tem os médicos, né? Só que no Brasil, o médico é o único que pode escolher o tratamento. As outras pessoas que trabalham na equipe precisam de autorização médica para dar medicamentos e fazer certos procedimentos. E aqui o paramédico, eu não preciso ficar ligando para o médico toda hora, a decisão é minha. Então, essa é a principal diferença. Eu adoraria que o Brasil tivesse o paramédico. Eu acho que facilita um pouco as coisas, agiliza um pouco mais as coisas. E Priscila, eu vejo nessa... E a gente sempre precisou muito enfermeiros, médicos, mas como nunca a categoria foi valorizada, porque a gente coloca, infelizmente, aqui o pessoal às vezes valorizava, não acreditava, se duvidou muito da capacidade médica nesse momento da pandemia, achando que podia receitar aquele remédio, aquele tratamento. Eu falei, o doutor Google acabou falando mais alto do que os profissionais que deveriam ser mais valorizados. E a gente trata aqui, nós como jornalistas, sentimos o peso da pandemia em todo dia trazer aqueles boletins com os óbitos, a gente que está sempre correndo atrás das informações, foi bastante complicado, mas queria saber do teu lado, como é que foi lidar com 6 mortes por dia, assim, como é que se chega em casa depois de ter visto isso acontecer, sabe, como é que foi para vocês todos, né, claro, você representa uma grande categoria, mas queria mais com o seu relato de como isso foi para ti, psicologicamente falando nesse momento. Olha, foi traumatizante. Todos nós estamos traumatizados, tentamos lidar com o que está acontecendo, porque é óbvio que na minha carreira eu estou acostumada a lidar com morte, né? Faz parte, porque ninguém liga para a ambulância porque está feliz. Então, infelizmente, eu passo 12 horas diárias lidando com o drama de outras pessoas e tentando ajudá-las da melhor maneira possível. Só que os meus pacientes prediletos são os idosos. Eu adoro os meus velhinhos. Assim, nossa, quando eu tenho uma ocorrência de um velhinho passando mal, não sei o que, eu vou lá, eu adoro. E aí eu fiquei muito triste, porque eu estava vendo todos os meus velhinhos, até uns velhinhos que eu já conhecia, porque você começa a conhecer os pacientes que moram aqui na sua área, ia lá para reconhecer o óbito deles por causa de Covid. E eu ficava muito triste. Então chegou, eu lembro, eu fiz 4 plantões, e lidando com muitas mortes, acho que era a morte número 24, e eu já, cara, não aguentava mais. Eu chorei, mas eu chorava, assim, no carro sozinha. Aí liguei para uma amiga minha que é paramédica também, conversei com ela. Ela falou assim, cara, eu também não aguento mais ter que lidar com essa quantidade de mortes, porque é surreal. Não existe treinamento para isso. Não existe faculdade que te prepare para isso. Então, foi uma coisa que a gente caiu de cara nisso e ter que lidar e ter que... Eu lido com uma morte, em 15 minutos eu me preparo, já estou preparada para outra emergência. Aí outra família que você tem que ligar. O mais difícil é a família, de você ter que dizer para a família, eu sinto muito, não posso fazer nada para ajudar. Ou eu fiquei 1 hora tentando ressuscitar o seu ente querido, mas infelizmente eu não consegui. A equipe, nós não conseguimos ressuscitar, eu sinto muito e tal. E o pior de tudo para mim também foi que não podia ter velório. Então todo mundo que faleceu devido ao Covid tinha uma van que vinha e pegava o corpo, enrolava o corpo num pedaço de plástico, assim, a pessoa ficava parecendo uma múmia, era levada da casa e a família nunca mais via, só viam quando mandava as cinzas para as pessoas. Não tinha velório, não tinha adeus, não tinha, sabe? Isso para mim foi horrível também. Então, assim, a gente presenciava tudo isso. Vários dos meus colegas não estão trabalhando no momento, estão tendo que fazer terapia para lidar com o que aconteceu. E eu lido falando, eu tenho um cachorrinho maravilhoso, tenho ótimos amigos que me ajudam
a processar, porque o processo é uma coisa que demora mais do que o que acabou de acontecer. Então, eu acho que todos nós da área da saúde, né, do Brasil, do mundo, estamos ainda processando o que a gente teve que passar, né? As pessoas do público em geral não têm noção. Não tem noção. E é por isso que eu estou sempre tentando passar para eles da melhor maneira possível a importância do uso de máscaras, a importância da higienização. Eu sempre converso sobre as vacinas e aquelas coisas todas para tentar manter as pessoas bem a par mesmo de uma pessoa como eu que vivo isso aqui de cara todo dia, né? Uhum. São 10h26, estamos conversando aqui no Direto ao Ponto com Priscila Curry, paramédica em Londres. Priscila, a gente também está monitorando, acompanhando diariamente essa questão do temor de algumas cidades espalhadas pelo mundo com essa segunda onda da Covid-19. Como é que vocês estão vendo, você diretamente aí trabalhando na linha de frente contra a Covid-19 e na sua avaliação, quais foram as ações aí realizadas pelo governo local que deram certo para minimizar nesse momento a propagação da doença? Olha, máscara é fundamental. Eu não posso estressar a importância da máscara, principalmente porque a máscara previne a carga viral. Então, quanto mais carga viral você for exposto quando você fica doente, você fica muito mais doente. Quanto menos vírus você for exposto, quando você fica doente, os seus sintomas são menos piores, tá? Então, isso aí já foi comprovado cientificamente, eu preciso que as pessoas entendam isso. E outra coisa é que máscara não faz mal à saúde. É um mito que estão espalhando por aí. A máscara não faz mal à saúde, contanto que você lave ela e tenha uma boa higienização ao usar a máscara. Uma coisa que a Inglaterra fez aqui é que o uso obrigatório de máscara em lugares como metrô, ônibus, lugares públicos e fechados, o uso é obrigatório, você nem entra no lugar. Você não entra num restaurante sem máscara, você não consegue entrar num supermercado, no metrô. Então, isso ajuda. É claro que nós vamos ter aí as pessoas que não respeitam a lei, e isso acontece no mundo todo, tá? Mas eu estou dizendo que a Inglaterra está tentando fazer com que as pessoas usem as máscaras, e agora tem uma nova regra, a regra dos 6, é onde não podem se encontrar um grupo maior do que 6 pessoas. Então, por exemplo, se você for num restaurante, você não pode estar numa mesa que tenha mais de 6 pessoas. Então, eles estão tentando fazer várias regras para diminuir a aglomeração de pessoas. Também estão fechando os pubs aqui agora às 10 horas da noite para evitar aquela noitada que as pessoas fiquem muito, muito bêbadas e acabam desrespeitando a distanciamento social. Então, eles estão tentando, né? Só que, assim, algumas vezes funciona, algumas vezes não. Então, é uma coisa de tentativa e experimentar e ver o que funciona, né? Uhum. E ainda, Priscila, a gente fala também desses novos hábitos e participação da população. Infelizmente, nós temos até algumas regiões aí da Europa que as pessoas estão fazendo protestos para não utilização da máscara. Como é que está sendo essa convivência, né? As pessoas estão se organizando, as pessoas estão respeitando, as pessoas têm essa consciência de coletividade. Fala assim, às vezes todo mundo cumpre, mas 2 ou 3 que descumprem acabam sendo os fatores preocupantes dentro dessa equação que se eu te ajudo, você me ajuda e todo mundo vai conseguir passar de uma maneira mais tranquila por essa pandemia. Como é que está sendo essa questão de conscientização por aí? Olha, eu acredito que a maioria das pessoas tem a conscientização disso, estão usando máscara, pelo menos as pessoas que eu convivo estão respeitando isso, mas infelizmente nós temos aí as teoria da conspiração, e tem pessoas que não são da área médica, que nem sabem o que estão falando, mas são pessoas que falam muito bem, que têm um ótimo carisma, fazem um vídeo e infelizmente várias pessoas vão lá, acreditam e elas acabam compartilhando esse vídeo e várias pessoas passam a acreditar em boatos e mitos que não são reais. Aí começa toda esse negócio de conspiração, que o Covid não existe, que é tudo mentira, que é para o mundo controlar as pessoas, vai ter microchip na vacina, umas coisas muito loucas que as pessoas estão falando aí, e aí acaba gerando esse movimento anti-máscara, anti-controle, eu não sou gado, sabe, umas coisas assim doidas, e aí infelizmente tem esse grupo de pessoas fazendo isso. Eu acho lamentável, né? Inclusive nas minhas redes sociais, para quem me segue, eu chamo essas pessoas de dinossauro. São um dinossauro. Em relação à vacina, Priscila, até uma notícia do final de semana, um estudo do Reino Unido testa vacina contra a tuberculose também, que pode, porventura, ser útil contra a Covid-19. Estão sendo feitos testes aí em relação a isso. A procura e a produção da vacina também aí na Europa é algo que vem sendo amplamente debatido, assim como aqui no Brasil?
Nossa, muito. Imagina que a Universidade de Oxford, que é a universidade mais famosa do mundo em relação à vacina, sendo que a primeira vacina que foi criada no mundo foi em Oxford, então Oxford tem aí um currículo excelente em desenvolvimento de vacina, está aqui tentando estar na fase 3, como outras vacinas também pelo mundo estão na fase 3, só que agora, não sei se vocês ouviram falar, que em janeiro eles querem começar um novo tipo de trial, que é o tal do Challenge Trial, que é pegar as pessoas que receberam as vacinas, obviamente voluntários, né? Não vai ser ninguém forçado, e vão inocular de propósito as pessoas com Covid para saber a eficácia da vacina. Então, eles já estavam querendo fazer isso há muito tempo, mas houve aí uma resistência ética e moral entre vários departamentos de falando que você não pode infectar uma pessoa com uma doença que a gente ainda não entende propositalmente para testar a vacina, mas já foi aprovado, então os voluntários vão, obviamente, ler todos os riscos e tal, prós e cons, e vão decidir se eles querem participar. E se tiver um número grande de voluntários que vão ser heróis, né, que querem participar, isso vai dar um grande avanço na resposta da vacina, de se a vacina funciona ou não, né, do que a gente ficar esperando as pessoas entrar em contato com o vírus, às vezes entra, às vezes não. Porque quando você participa do trial, você é inoculado, você recebe a vacina e você vai viver a sua vida. Aí toda semana eles vão checando você para ver se você está desenvolvendo anticorpos, tá, aquela coisa. No Trial Challenge, você vai ser inoculado, eles vão esperar um tempo para a vacina reagir e depois você volta para você ser propositalmente infectado. Então é outra abordagem aí que vai sair bem interessante, já foi aprovado, vai começar aqui em janeiro pela Oxford e pela Imperial College. E Priscila, você inicialmente falou, e é bem verdade, né? A gente jamais imaginou que estaria naqueles filmes americanos que a gente vê, aquele mundo, né? No meio de uma pandemia e tudo mais. Mas essa questão até das vacinas, eu falo, infelizmente, o Dr. Google às vezes acaba falando mais alto e é louvável aqui, Vi. Estou ligado, já estou te seguindo lá no Instagram, nas tuas redes sociais, até o vídeo com o dinossauro achei o máximo, viu? Como é que funciona essa questão e essa conversa, né? Sobre tantas vacinas que acontecem, são pesquisas que acontecem ao mesmo tempo, a gente tem diferentes fases, diferentes oportunidades de conhecer e a gente como leigo, mas peraí, não dá para ser uma e todo mundo trabalhar em cima dessa vacina, mas na realidade são diversas pesquisas e a gente não vive esse momento de ter tempo, a gente não tem tempo para explicar e para procurar. Como é que tu avalia essa realidade de a gente estar vivendo, aprendendo e tendo que sobreviver a esse vírus? Olha, desenvolvimento de vacina e de medicamentos já sempre acontecendo, sempre. Só que o que você falou, as pessoas do público em geral não têm noção, não acompanham, né? A gente acompanha outras coisas, novela, futebol, Big Brother, a gente está ali. Mas a gente não está acostumado a seguir, né, o desenvolvimento de uma vacina tão de perto como nós estamos agora. Então, o que acontece? Como a gente nunca assistiu, qualquer coisa que acontece, a gente fica, e aí, mas é isso, é normal? É que meu... Por exemplo, a Oxford, eles encontraram aqui um soluço que uma das pessoas tiveram aí uma reação adversa séria, fizeram uma pausa da vacina e aí viram o que estava acontecendo e reiniciaram os estudos da vacina. Isso é uma coisa super normal, sempre acontece em desenvolvimento de medicamentos e de vacina que eles façam uma pausa para consertar uma coisinha aqui e ali e fazer a continuação. E as pessoas ficaram apavoradas porque pausou. E eu tentando explicar, gente, isso faz parte normal do desenvolvimento de vacina. Normalmente, uma vacina demora no mínimo 5 anos para ser desenvolvida. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, nunca na história da humanidade uma vacina teve tanto dinheiro jogado em cima das pesquisas como a Covid está tendo. Então, vamos dar aqui um exemplo. Geralmente você tem 5 cientistas desenvolvendo uma vacina em Oxford, agora a gente tem 50 cientistas tentando desenvolver. Então, obviamente, se você parar para pensar nisso, vai sair muito antes do que 5 anos, né? Com certeza. Eu acredito que ano que vem a gente tenha um resultado aí, mas eu não acho, esse ano eu não acredito, mas se sair, ótimo, né? Vamos ficar de olho. E Londres também já se prepara de como vai ser essa distribuição, porque aqui no Brasil a gente já começa a ter, né, de certa forma, a preocupação como é que vai ser dividida, onde é que ela vai ser aplicada. Nos Estados Unidos também, todos os que estão pensando nesse processo já estão bem avançados, com uma estratégia bastante específica de aplicação na sua comunidade. Como é que a gente vai ver esse segundo passo? Porque a gente fala desse universo pós-pandemia, a vacina e a procura por ela também vai ter que ser bastante organizada.
Nossa, você imagina o desespero que vai ser quando falar que a vacina está pronta. Bom, eu acredito que todos os países vão ter o mesmo protocolo. Eu acredito que primeiro vão ser as pessoas que estão no grupo de risco, os idosos, as pessoas que já têm doenças pré-existentes e as pessoas da área da saúde que estão, obviamente, muito expostas ao vírus, como paramédicos, médicos e enfermeiros, vão ter a vacinação primeiro e aí vai saindo para a população em geral, de acordo. Eu acredito que as crianças talvez sejam as últimas a serem vacinadas, mas cada país vai ter o seu protocolo e também a gente tem que entender se vai ter uma dose ou 2 doses da vacina. Eu acredito que seja 2 ou 3 doses de vacina que a gente tem que receber. Priscila Curry, a gente ficaria conversando contigo aí bastante tempo, mas infelizmente devido ao tempo aí a gente também já vai encerrando. Você vem frequentemente ao Brasil, tem familiares, é natural de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, eu vou todo ano pro Brasil, mas esse ano a droga do Covid não deixou eu ir, então eu tô doida para ir. Eu tô doida para ir pro Brasil, mas infelizmente não deu, mas eu acredito que ano que vem eu vá ao Brasil. Nossa, adorei bater papo com vocês. Foi muito legal, quem não me a gente segue, adorou. quem não me segue ainda nas redes sociais é Priscila Paramédica Londres. Pode mandar mensagem para mim, eu sempre respondo quando estou de plantão entre os pacientes, eu fico olhando as mensagens, respondo quando posso. E no momento eu também estou fazendo uma campanha de arrecadação de dinheiro para o Pantanal, para as queimadas e os bichinhos. Então, se você tiver R$5 para doar, eu fico muito agradecida. E é isso, muito obrigada. E, volto aqui, hein? Só me chamar. E Priscila, só um pouquinho que eu preciso esclarecer contigo. O pessoal tá perguntando na nossa live em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Essa é a tua roupa que você utiliza pra trabalhar, né? O pessoal tá perguntando. Aí eu vi também pelas fotos. Ah, tá, porque o pessoal tava perguntando, né? Que eu falo, gente, é a roupa que ela trabalha, muito legal também, né? Uma roupa diferente da que a gente é acostumado aqui no Brasil. É o meu casaco limpo, óbvio, não vou usar um contaminado aqui, mas a gente tem, o nosso uniforme é todo verde e é todo dado pelo governo pra gente, a gente não tem que comprar nada, mas a gente mesmo lava. Priscila, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí, sucesso e conversaremos em outras oportunidades. Muito obrigado por atender a Rádio Guaíba. Com certeza, um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.